Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais 2 capítulos do livro Intercâmbio, psicografado pelas médiuns Alaide Silva e Lúcia Maria Secron, pelo espírito Luiz Sérgio. E vamos para o primeiro capítulo de hoje. Ele se intitula Livre-Arbítrio. Vamos à leitura. Deus os ampare e proteja. Estou aqui desde a tarde, aguardando e observando. Não pensem que estava de folga e fazia uma visita apenas. Não, nunca se está ocioso. Viemos fazer um pequeno trabalho em uma casa que necessitava de ajuda espiritual. Assim foi preciso. Agora que tudo está bem, tudo está em ordem, voltamos ao nosso trabalho. Nós, os espíritos desencarnados, não temos o direito de nos intrometer na vida dos encarnados, a não ser para colaborar no sentido de não deixar que cometam enganos que os prejudiquem. Por esse motivo, também sou bastante cuidadoso em relação aos meus familiares. Ninguém deve mover-se exclusivamente sob a ação do outro. Todos nós possuímos livre-arbítrio e raciocínio, baseados no aprendizado que fizemos. Além disso, nossa vontade é imperiosa e necessária para imprimir direção aos nossos atos. Só assim eles terão valor. Nós podemos esclarecer e indicar os melhores caminhos que conhecemos, mas a escolha é do interessado. Bem, esse preâmbulo é para explicar que a pessoa não precisa condicionar suas atitudes à atuação dos espíritos. Frequentemente, ouve-se dizer que praticam bons atos ou proferem uma bela oração, porque estavam intuídos. Desejo explicar bem como agem os espíritos. Nos trabalhos, nos centros, em reuniões de doutrinação, é comum haver um mentor encarregado da distribuição de doutrinadores espirituais, cada qual se incumbindo de um setor. O doutrinador espiritual responsável se acerca do doutrinador encarnado para ajudar no encadeamento dos argumentos que poderão ser mais apropriados ao caso. Isso acontece porque o encarnado precisa saber qual o mal que aflige o doente espiritual para poder ser-lhe útil. Então, a doutrinação é feita por intuição. Cabe aqui uma pergunta bastante lógica. Por que o mentor não faz a doutrinação diretamente ao espírito necessitado? Então, vou responder. Sim, grande parte do trabalho é feita pelos mentores diretamente com os espíritos sofredores. Mas são inúmeros os casos especiais que têm de ser trazidos para as sessões mediante a cooperação de médiuns encarnados. Todos os que frequentam centros e assistem às reuniões conhecem de sobejo a necessidade que se tem de atender aos espíritos doentes, revoltados, indecisos. Os motivos são muitos, e aí ele enumera aqui. Doentes que precisam da força do médium para iniciar seu tratamento, defeituosos da fala e da visão, que necessitam da impressão de um corpo para relembrarem a maneira de executar a faculdade física da qual se viram privados na última encarnação. Incrédulos que se surpreendem quando o encarnado lhe explica o mesmo que nós tentamos dizer-lhes, sem que nos dessem atenção. Espíritos indóceis que, ao atentarem para o que dizemos, precisam estar ligados a um corpo. Espíritos que não se aperceberam de que estão desencarnados e continuam na sua faina costumeira, muitas vezes ocasionando distúrbio na vida das pessoas com quem teimam em conviver. Uma infinidade de casos formariam uma longa lista, desde os débeis e suicidas até os maus e rancorosos. Então, vou dar uma pausa aqui só para dar uma explicadinha. Aqui ele está falando por que é necessário levar um espírito a um centro espírita.
para quem não entendeu, né? Ele fez uma pergunta: por que então que vocês não conversam diretamente com esse espírito? Então ele colocou alguns casos, né? Doentes espirituais que precisam do choque medianímico, ou seja, precisam passar, né, se ligar ao médium ali para entenderem, para resolverem alguma questão, né? Incrédulos que se surpreendem, pessoas que não sabem que morreram, não se atentaram que eles fizeram essa passagem. Eu me compadeço muito desses, por isso que eu faço essa carinha. E por aí vai. Vamos voltar à leitura. Há espíritos que, embora sem corpo, só veem e ouvem o que procede do mundo físico. Por tudo isso é que são necessárias as reuniões espíritas. É uma grande caridade que se presta ao próximo, orientando o grande número de espíritos, aliviando os encarnados de uma grande carga negativa representada pelos maldosos e sofredores que permanecem vivendo na crosta, confundindo-se com os homens e influenciando de forma maléfica. Eu trabalhava assim num centro, né? Desenvolvia, melhor dizendo. Então eu fazia atendimento a esses irmãos e realmente era muito gratificante mesmo. Vamos continuar a leitura. Quando aparece em uma reunião um espírito necessitado, o dirigente do trabalho precisa inteirar-se do mal que o aflige, de quem se trata, qual o seu grau de compreensão em relação ao seu novo estado. Os conselhos, as palavras aplicáveis ao caso, podem ser sugeridas pelo mentor ou partir da mente do próprio dirigente, principalmente se ele já é tarimbado no serviço e possui dotes mediúnicos que permitem captar as deficiências, males e intenções do desencarnado. Só no caso de ser absolutamente necessário é que se pode influir no sentimento ou pensamento de um irmão. Os grandes e luminosos espíritos, quando desejam auxiliar, aproximam-se das pessoas e as envolvem com sua aura brilhante. Em consequência, a paz e a tranquilidade tomam a criatura assim envolvida e tornam mais livre sua mente, que pode exprimir melhor seus sentimentos mais puros e agir em consonância com eles. Cria-se o ambiente espiritual para o espírito agir livremente. Isso, é claro, só dá resultado em pessoas que já possuem algum conhecimento e aprimoramento moral. Infelizmente, os espíritos malévolos também usam essa técnica com um agravante. Após haverem envolvido o encarnado, usam a força da mente para influir sua vontade, tentando obrigá-lo a agir de forma diversa da habitual. Esses são os obsessores. Quando a pessoa não possui aprimoramento moral nem conhecimento, cede aos impulsos sugeridos e apresenta um comportamento anormal. Como se pode observar, todas as técnicas que aprendemos com o intuito de ajudar, de colaborar, quando postas em práticas por mãos maldosas, transformam-se em ação destruidora. É igualzinho o que acontece no mundo físico. Um homem inventa uma máquina de voar para encurtar distâncias, o outro usa a máquina para destruir mais rapidamente o seu semelhante. Descobrem-se inúmeras drogas que auxiliam o tratamento dos doentes, outros usam as mesmas drogas para perverter as pessoas e a si próprios. Cada criatura imbuída do desejo de divinizar os espíritos humanos deve primeiramente procurar enlevar a si próprio. Após contar com respeitáveis conquistas, aí então poderá tentar auxiliar outros espíritos carentes de atendimento e esclarecimento. Assim, termino a minha mensagem, que se resumem em 2 pontos principais. Ninguém deve agir sob a influência exclusiva de outro e, em questões morais, devemos iniciar auxiliando a nós próprios
para depois cuidar do alheio. Mensagem de 5 de setembro de 1978. Olha que interessante. E aí tem uma figura, um desenho, umas correntes. Eu já falei antes, né, que eu não encontrei... foi a Lúcia Maria Secron que fez esse desenho, né? Eu não encontrei correlação dos capítulos e dos desenhos, mas como eles estão aqui, eu coloco ele para vocês. E vamos para o próximo capítulo, que se chama Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É nessa máxima que se resume a grande lição de sabedoria infinita que todos os homens na Terra deveriam aprender. Nada, absolutamente nada, pode o homem conseguir se não houver preparado o caminho. Não se iludam as pessoas para implorar a Deus que lhes proporcione a solução de seus problemas, nem o esclarecimento das suas indagações, se não moverem de sua parte uma parcela mínima de esforço para alcançar a bênção desejada. Todos os vícios, sejam os mais comuns, que afligem o âmbito material, tais como a bebida, o fumo, a sexualidade descontrolada, o tóxico, ou aqueles que se situam no interior da alma e nem sempre afloram aos olhos dos nossos semelhantes, entre eles a inveja, o orgulho, a vaidade, a mesquinhez. Precisam da vontade do indivíduo em deles se desfazer para que sejam realmente extirpados. Cada ser humano tem que dar o primeiro passo para a libertação das suas mazelas. Não é que Deus fique indiferente às suas imperfeições, é que o Pai tem plena consciência de que as pessoas normalmente valorizam mais aquilo que decorre de seu próprio esforço. O que é dado de forma gratuita geralmente perde o valor real. Não é estimado como verdadeiro e necessário. Cuidem, os meus irmãos, de dar o primeiro passo, sempre que se fizer urgente a sua libertação dos grilhões que os apegam a qualquer espécie de vício. Deus está alerta ao chamado de seus filhos, como na terra, os serviços de bombeiros ou de pronto-socorro estão em guarda constante para partirem, em direção dos que precisam de ajuda. Cabe a cada um a maior parcela de responsabilidade. É preciso assumi-la a tempo e a hora. 21 de setembro de 1978. Essa mensagem. Muito bonita. E aqui, Luiz Sérgio, ele falou tem uma frase que é bem interessante, né? Quando ele fala dos vícios, ele coloca a seguinte frase. Ele fala a bebida, o fumo, a sexualidade descontrolada, o tóxico ou aqueles que se situam no interior da alma e nem sempre afloram aos olhos dos nossos semelhantes. Entre eles, a inveja, o orgulho, a vaidade, a mesquinhez. Precisam da vontade do viciado em dele se desfazer para que sejam realmente extirpados. Então hoje eu vou deixar esse exercício no Luiz Sérgio, porque muitas vezes nós não conhecemos os nossos vícios, né? Se nós somos orgulhosos, se nós somos mesquinhos, às vezes nós conhecemos e não assumimos. Então, como é que você combate seu defeito, seu vício, se você não conhece? Então, vamos todos juntos fazer esse exercício essa semana, de olhar para os nossos comportamentos, para os nossos sentimentos, a fim da gente identificar esses vícios que os outros não enxergam, que às vezes a gente também não enxerga ou não assume, né? Encontrar primeiro dentro da gente e fazer um esforço real, né? Eu não vou fofocar, eu não vou ser rude com o outro, eu não vou julgar de repente. Seja lá qual vício você tenha,
Peça a Deus que te ajude, mas faça a sua parte. É isso que o nosso querido irmão Luiz Sérgio nos diz no capítulo de hoje. Nosso vídeo de hoje vai ficar curtinho, metade do tempo que nós demoraríamos normalmente, mas vamos ficar só com a leitura de 2 capítulos para a gente degustar esse livro, porque ele é fininho, então vai ser um estudo rápido. Espero ver vocês na semana que vem. Um bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus.